de se transformar em patrimônio cultural deste país. O que você acha disso? A respeito da... Desculpe, programa de memória, né? Memória de trabalho. A sua preocupação, quem falou, puxa, esse aqui é terra de ninguém. Fique tranquila, querida. A área da administração é terra de ninguém. Falam de ciência e como é que você tem uma ciência que não tem campo de conhecimento próprio? É matemática, é estatística, é geografia, é ciência social, é política, é tudo. E a gente chama isso tudo de administração. Então não se preocupe com ter um escaninho específico. O conhecimento tem que ser intradisciplinar. E isso aí já, olha, a gente suma um bocado nesse negócio. Temos tempo para mais uma ou duas perguntas. Professora Cláudia Fonseca, da Antropologia. Muito obrigada pelas palestras e comentário e pela iniciativa do ILEA de juntar pessoas de áreas diferentes. E justamente isso que eu vou perguntar, porque fiquei fascinada por uma área que eu conheço, coordenada, que foi muito clara e didática, obrigada, em memória social. E a minha pergunta é de tentar juntar e perguntar se essa questão das experiências, em particular com camundongos, etc. Quer dizer, a gente imagina que não tem memória social complicando os circuitos e os processos. E até que ponto tem pesquisas com memória tão operacionais em seres humanos? E até que ponto a gente pode aprender coisas, fazendo esse salto, abstraindo todos esses processos que foram discutidos? Se a mim me toca dizer algo aí, todos sim somos indivíduos, temos memórias individuais, o processamento dela é biológico, é basicamente bioquímico, neurofisiológico, etc. Agora, isso não tem dúvida, isso agora se sabe que a ciência pode até interferir com as memórias, agrandá-las, diminuir, tudo isso existe. Isso é assim, sabemos os mecanismos até um grau bastante avançado das memórias individuais dos animais, principalmente dos mamíferos e secundariamente do ser humano. Agora, todos animais e vegetais e minerais vivemos num contexto do qual todos somos parte. Existem pedras que não têm memória, mas que estão na minha memória e na memória do meu vizinho com um significado diferente, e na memória dos meus filhos e meus netos com um significado diferente. E na memória de nossos ancestros que viram essas mesmas pedras 300 anos atrás, Deus sabe em que país do mundo, outro significado. Então, vivemos em muitos contextos e ao mesmo tempo. Vivemos em nosso contexto como seres de família, como seres de uma comunidade, como seres de uma história. Por exemplo, nas veias suas ou nas minhas histórias, sei lá de que povos diferentes. E todas essas estão aí, e estamos inseridos nesse contexto. Essas correspondem a outro tipo de memória que se justapõe com as anteriores, de maneiras, não sei se tem sentido, se quer pensar em bioquímica ou fisiologia, e provavelmente não tem. Se justapõem, se inserem de uma maneira diferente e nos afetam a todos. E são parte de nossas memórias, sim. Ou seja, as minhas memórias individuais, sim, são feitas, cada uma delas praticamente e tal ou não, mas são feitas de países que tem pedras, que tem automóvel, que tem pessoas, que tem crianças, que tem pássaros, que tem maçãs, que tem uvas, que tem manga, que é a fruta que eu mais gosto. Então estamos no meio de tudo isso. E tudo isso influi, cada coisa influi sobre a anterior. Cada ser vivo ou morto influi sobre o anterior. Quantos mortos influem sobre coisas que nós sabemos de pensar? Tá? Então, eu acho que existe muitas formas de memória, muitos tipos de memória para muitas coisas. Eu me limitei hoje a falar da memória individual dos mamíferos, ele se limitou a falar da memória social, e então existem vários tipos de memória. Não se chutam uma das outras, senão se justapõem, formando massas de seda.
Ira, é interessante que essa sua preocupação com a Jo Gordã, ela mesma responde, né, essa sua inquietação. Ela acha que deveria se privilegiar a questão da abertura e não do fechamento, e a questão da não posse, né? Não existe uma disciplina que tenha posse da construção da questão da memória. Mas ela acha que isso não quer dizer se trabalhar no plano máximo do relativismo, ou seja, um terreno que não se tenha uma possibilidade, ou seja, indefinido determinados avanços, né? E esses avanços eles vão ser dados muito a partir dessa máxima, que é a questão de trabalhar muito mais a abertura e que os problemas eles vão surgindo à proporção que vão sendo criados novos problemas. Então, é nessa perspectiva que ela trabalha aí. Eu acho, para mim, eu acho interessante essa perspectiva, até porque nos possibilita sair desses nossos castelinhos, né? E que eu sou muito a favor de trabalhos interdisciplinares. Eu acho que para mim é o grande avanço, é o grande momento hoje que nós estamos vivendo na ciência, é essa possibilidade. Isso não quer dizer que você vai desaparecer com as diversidades, por exemplo, no caso nosso, das ciências sociais, a diversidade da antropologia, da sociologia, da ciência política, mas que haja um diálogo constante e permanente dessa possibilidade, dessa construção. Ela, não sei se você conhece o artigo dela, inclusive ela responde, né? Essa sua inquietação lá no artigo tem a resposta. A questão, por exemplo, da memória do trabalho é interessante porque o trabalho, né, que o Michel Pollack fala é fundamentalmente nessa possibilidade que se tem de reafirmar determinadas situações. É um exemplo muito concreto que o Pollack trabalha com relação ao Partido Comunista, né? E ele defende que existe, nesse sentido, os ideólogos orgânicos, né, lá bem Gramsci, e que, de certa forma, reafirmam o lugar do Partido Comunista. Então, é como se estivesse sempre trabalhando com reafirmações. E essas reafirmações, para o Pollack, são possibilidades de você dar lógica a essa memória. Então, existem os intelectuais orgânicos que trabalhariam nessa possibilidade de dar essa lógica, né? Mais alguma pergunta? Pode. Como alguém tinha colocado anteriormente, que a memória ela tem uma forte vinculação com a formação de hábitos. E eu gostaria de entender como se dá esse processo de formação de hábitos e quais são os aspectos fisiológicos, biológicos que permitem identificar que esses processos estão ocorrendo. Mais alguma pergunta? Última. Então, professor de esquerda, depois os outros expositores vão fazer seus últimos comentários. Professor Arno. Je voudrais juste attirer votre attention sur un élément qui est central pour toute la mémoire sociale et qui est la notion de réseau. Parce que je ne crois pas que l'on puisse, que la mémoire sociale puisse se construire, s'entretenir, se développer sur des sujets particuliers, des domaines particuliers, sans justement un réseau puissant qui la soutient par des gens qui s'intéressent à ces sujets-là et qui permettent ainsi à cette mémoire de subsister, comme toute œuvre de civilisation. Então, professor, só queria chamar a atenção para a questão de que a memória social, a noção de memória social tem que ser entendida também tendo em vista as redes sociais. E a ideia importante é que a memória social ela vai se desenvolver num domínio específico, né, entre uma rede de agentes, de atores, enfim, e que vão influenciar de forma bastante importante a construção dessa memória social. Bom, eu queria agradecer muito aos três expositores e
Só mais 3 minutos que a professora Maíra e o professor Alex vão apresentar o número que está saindo amanhã da revista Sociologias, do Programa de Sociologias, que recebeu a versão 7 na caixa. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Então, além de saudá-los, a gente queria apresentar esse número da revista Sociologias, que ainda está só no formato digital, logo em seguida chegará no formato físico, e que tem muito a ver com o tema da memória, porque, na verdade, a gente está falando de figurações da violência nesse número, no dossiê, a parte temática desse número, e as figurações da violência são significados, são memória, são literatura. Eu vou passar para o professor Alex Teixeira e para o professor José Vicente Tavares dos Santos, que são os organizadores do dossiê. Muito boa tarde. Na verdade, também uma grande satisfação de estar fazendo o lançamento do número 34 da revista Sociologias, e nos coube a honra de organizar esse dossiê exatamente o primeiro número depois do 7 da CAPES, então é uma coisa simbólica que são importantes. E esse dossiê tem uma ligação com a linha de pesquisa de violência e cidadania do Programa de Pós-Graduação de Sociologia, que tem tentado produzir também essa aproximação dessa discussão que em grandes partes dos esforços de pesquisa tem muito a ver com questão de estudos sobre polícia, sobre segurança pública, etc., mas que ultimamente também tem feito essa guinada em direção às figurações, os estudos sobre romance e as manifestações televisivas e no cinema. Então, aqui a gente tem o sumário dessa revista, como a Maíra falou, ela está quase fisicamente, por enquanto está no nosso horizonte virtual, já está disponível no SER, e já deve, se não, talvez já tenha entrado no Cielo. E tem então esses artigos. O interessante é também como de alguma forma vamos chamar essa movimentação em torno dos temas a respeito de figurações da violência também envolveu um esforço de aproximação com a discussão latino-americana sobre essa temática da violência. Então a gente tem artigos que falam da sociedade mexicana, uma discussão também espanhola a respeito a Nília Viscardi, autora do Uruguai, e o professor Michel Missi, que trouxe uma discussão sobre o cinema noir, Chandler no cinema. E eu acho que eu vou passar a palavra ao professor Vicente para finalizar essa apresentação, que de alguma forma foi um dos grandes interlocutores dessa trama. Eu acho que é interessante que há uma produção cultural importante sobre esse tema, que é terrível, e em alguns países, claramente México, a memória é muito mais produzida pela literatura do que pela sociologia, por fatores de contexto. Queremos agradecer muito a todos, agradecer ao professor Alex, ao professor Maíra. E agora eu queria, então, em nome da Durgs, dar uma memória desse evento. Professor, muito obrigado. Bom, então eu queria agradecer a todos, novamente agradecer a quem muito nos ajudou aqui, a FAPERGS, a Durgs, a FAURGS, a Secretaria Regional da SPBC e a Associação Academia Brasileira de Ciências, e convidá-los para o primeiro evento de 2014. Nós estamos lançando a primeira escola de verão, do dia 20 de janeiro, que vai ter como tema metodologias informacionais, análise e gestão da informação. O primeiro módulo, análise qualitativa de texto, som, imagem, mapas e redes sociais, professor Alex Teixeira, da Sociologia, a professora Silvia Rolim, da Geodésia,
e um segundo módulo sobre estatística avançada aplicada às ciências, com o professor Maurício Moya, da Ciência Política, e a professora Suzy Camei, da Estatística da URGS. O processo está ainda em exame pela de extensão, estamos esperançosos que seja aprovado. Estão todos convidados. Muito obrigado a todos por todo esse momento.